Olá, camaradas, futuros diplomatas, estamos aqui para mais uma questão, né, que eu venho corrigir com vocês. Essa questão falando de um tema que já caiu em TPS, se não me engano, TPS 2016 ou 2017, que causou muito incômodo o Conselho Ultramarino. Por isso que eu resolvi trazer essa questão para vocês e a gente vai abordar o assunto. Então vamos lá. Tá assim, ó. O Conselho Ultramarino procurou reduzir o poder dos conselhos de vereança e, consequentemente, o localismo político daqueles chamados de homens bons. Vamos lembrar, os homens bons eram aqueles proprietários de terra, pais de família, brancos, de origem europeia, que tinham controle sobre as famílias dos escravos e eram chamados de homens bons porque não utilizavam as mãos para promover o seu sustento, né? Reduzindo as câmaras municipais, Conselho de Vereança, Câmara Municipal e Câmara dos Homens Bons é o mesmo órgão, tá? É o principal órgão local aqui na América Portuguesa. Há meros órgãos de execução das ordens emanadas dos governadores gerais. Vamos lembrar o contexto no qual o Conselho Ultramarino é criado. O Conselho Ultramarino ele é criado no final da União Ibérica. Vamos lembrar que era uma situação muito delicada para Portugal. Primeiro, eu estou em cima de uma charge em que os holandeses estão sendo expulsos do Brasil e aí tem um luso brasileiro falando assim, ó, vão plantar batatas para os holandeses. E os holandeses falam o seguinte, ó, não vamos plantar batatas não, vamos plantar açúcar nas Antilhas. Sim, os holandeses levam mudas de açúcar aqui do Brasil para as Antilhas, plantam lá e fazem uma concorrência absurda para o açúcar brasileiro. Então esse é o primeiro problema que Portugal vai enfrentar economicamente. Segundo problema, é a perda de colônias. Algumas colônias portuguesas não foram recuperadas. Vamos pegar aqui como exemplo a cidade do Cabo, a colônia do Cabo, lá na África, na atual África do Sul, que era portuguesa e vai ficar com os holandeses. Outros vão ficar com os espanhóis, enfim. Então esse é um problema para os portugueses. Outro ponto interessante que a gente pode colocar é que Portugal vai ficar extremamente dependente da Inglaterra, vai pegar muitos empréstimos na Inglaterra, isso gera uma dependência. Agora deixa eu ficar um pouco maior que eu vou colocar uma coisa interessante, boa, positiva para Portugal, que é o seguinte: durante a União Ibérica não fazia sentido respeitar o Tratado de Tordesilhas, afinal de contas era um rei para os dois reinos. O rei da Espanha era o Filipe II, depois Filipe III, depois Filipe IV, que vai comandar a Península Ibérica. Então não tinha por que respeitar o Tratado de Tordesilhas. O que vai acontecer? A expansão para o oeste. Beleza. Então, Portugal vai se ver novamente independente a partir de 1640, mas estava sem grana. Daí a ideia de centralizar a administração através da criação do Conselho Ultramarino. Esse Conselho Ultramarino ele vai dar continuidade àquele processo de centralização que começa lá com a criação do governo geral. Agora você tem um Conselho Ultramarino que está submisso ao rei e que manda no governador geral, nos donatários e nas câmaras municipais. E é sobre isso que está falando a questão. Dessa forma, vamos lá para a afirmativa. A afirmativa está correta. Realmente você tem uma redução do poder das câmaras municipais, uma redução do controle do poder dos donatários, e a partir desse momento esses donatários vão se submeter diretamente ao poder de Portugal. Então, ao longo do século XVIII, esse Conselho Ultramarino vai continuar ativo, e é sobre isso que eu queria falar com vocês nesses 5 minutinhos de correção da questão. Beleza? Então, qualquer coisa, me procurem na mensagem aqui no canal para saber um pouco mais sobre fazer mais questões, encontros online. Eu estou disponibilizando tudo isso para os alunos numa espécie de preparação para o TPS e para a terceira fase. Beleza? Abraços. Tchau, tchau.